Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorri-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa tarde a todos. No último vídeo falei sobre o Mateus 24. É um vídeo que representa de fato, um texto que representa de fato nossa atualidade, o que estamos vivendo, o que vamos viver daqui para frente. São tempos difíceis, não há como negar, são momentos difíceis que eu convido a vocês a sempre estar meditando a palavra de Deus nesse exato momento, ao Evangelho. Eu queria estar fazendo aqui um estudo sobre o catecismo da Igreja Católica, mas eu quero fazer uma proposta muito maior. É meditar de fato o Evangelho para todos nós, católicos, protestantes, evangélicos e não católicos, aqueles que queiram conhecer de fato a palavra, mas o amplo, mas meditacional, meditar e trazer este Evangelho, esta palavra, para nós. Então hoje escolhi, que pode se remeter ao nosso primeiro vídeo de Mateus 24, que é de 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 13. Tá? Que é uma carta de Paulo. Paulo provavelmente já esteja recluso em Roma, preso, prestes a ser degolado. Para quem nunca assistiu, tem um filme novo, né, Viver para mim é Cristo, do Paulo, que fala, se não me engano, com Marcos, ele preso na prisão, e relata um pouco da sua trajetória no meio do cristianismo. No texto passado também citei Atos 8, né, que estava ali sobre o discurso, a última pregação de Estevão, e também o seu apedrejamento em via pública, né? E Paulo, antes Saulo, estava lá. Ele passou também por esse processo de alguém que não acreditava no Evangelho e passou a acreditar. Deixou-se se guiar pela palavra de Cristo em seu caminho para Damasco e se deixou ser tocado. Quem sabe você se deixa ser tocado nesse momento. E ele vai dizer para Timóteo, que era um bispo de uma comunidade naquela época, um bispo jovem, um exemplo de cristão, e ele dá algumas exortações a Timóteo para perseverar naquele momento, que também, como todo tempo, todo ano, há seus momentos difíceis. Tempos difíceis não é só de hoje, de 2021, não veio de agora, né? Veio há bastante tempo. Todo ano tem seu momento difícil. Somos filhos do tempo, e cada ciclo de tempo passamos por momentos de dificuldade. Não existe dentro da história da humanidade que aquele período de tempo vivemos em tranquilidade. Pelo contrário, né? Sempre teve guerras, sempre teve fomes, sempre teve dificuldades de trabalho, de escolha, de liberdade. Há sempre aquele que quer se sobrepor ao poder mais que os outros e trazer que os outros se inferiorizem a eles. O problema da ditadura, seja ela comunista, da esquerda ou de direita, sempre houve. Uma democracia facelada, de democracia que na verdade no Brasil nunca existiu, sempre houve, sempre teve seus problemas. Mas fica a escolha de nós como viver diante de tudo isso. Como viver diante de tantos problemas, tantas dificuldades. É que ouvimos tantas vozes e orientações que nos deixam mais perdidos do que
encontrado, mais perdido, digamos assim, mais perdido, né, diante desta realidade, que às vezes a gente para e não sabe para onde caminhar, não sabe para onde ir. E Paulo dá essa recomendação ao Timóteo, que com certeza serve para nós. E esse vídeo eu faço para você cristão, católico, evangélico, e também para não cristão que queira abraçar de fato a fé em Cristo, mas de uma forma genuína, de uma forma pura, de uma forma... Não é fácil a caminhada, né? Para todo mundo. Ele diz assim, segundo Timóteo, né? Segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de mim ouvistes na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-los a outros. Percebe aqui que há uma transmissão do Evangelho. O que tu me ouvistes diante das testemunhas, transmitam a outros. Percebe que o Evangelho vai passando, chamamos isso de testemunho oral. Vai passando de um para o outro. Então todo o Evangelho nosso escrito, a Sagrada Escritura, passou por esse processo até chegar ao século XXI. Desde o ano 1º depois de Cristo até hoje. É um processo que se tem. Assume a tua parte de sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Olha que interessante. Assume a tua parte de sofrimento. Ninguém enganjando-se no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil. Se quer dar satisfação àquele que o agimentou. Ou seja, quando nos engajamos dentro de uma comunidade cristã, o restante da comunidade civil, né, não nos pertence mais. Certos costumes não nos pertencem. E por esse motivo sofremos. Porque também às vezes queremos participar, mas não é do nosso modo de vida. Quem entra no exército tem as suas disciplinas, só recebem ordem do seu superior e faz aquilo que o superior lhe comanda. Não pertence mais ao regimento civil, ao governo, mas somente ao superior que está sob seu comando. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende o que eu digo? E o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ou seja, todos nós temos direitos e deveres, mas de acordo com nossas funções, com nossas, poderíamos dizer, práticas dentro da vida, de acordo com aquilo que é imposto. Então, se eu faço, eu tenho direito sobre alguma coisa. Aí continua, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi. Segundo o meu evangelho, pelo qual sofro as cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso que tudo suporto, por causa dos eleitos, a fim de que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Mateus 24, uma parte da leitura, ouvimos que muitos seriam odiados por causa do nome de Jesus. E aqui Paulo encontra-se preso,
sofra até cadeias como um malfeitor. Só lembrando que Jesus Cristo foi crucificado como um malfeitor, alguém que queria manipular a sociedade em geral. Isso nós estamos sofrendo hoje, cristãos. Nossa liberdade de expressão também está sendo cerceada. Quantos padres aí não estão sendo, talvez aí, punidos por suas pregações? Por mais que as pregações que nos convidam à mudança de vida. Mas eu quero continuar com esta frase aqui, ó, com este evangelho, que é o tema central. Fiel a esta palavra, veja como é muito profundo. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegamos, também ele nos renegará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Está falando da vida em Cristo, que ele diz que se com ele morremos, com ele viveremos. Tem outra palavra de Paulo, né? Está em Filipenses 1. Não tem como não lembrar do evangelho passado, que se fala de vida em Cristo, de morrer com Cristo e abraçar a causa de Cristo. Porque a morte não é o fim, é apenas uma passagem. Se com ele viveremos, com ele reinaremos. É por isso que Paulo diz assim em Filipenses 1, versos 20 ao 26. Minha expectativa e esperança é que em nada serei confundido, mas com toda ousadia, agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo pela vida ou pela morte. Pois para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem que escolher. Sinto-me no dilema. Meu desejo é partir e ir com Cristo. Por isso, me é muito melhor. Mas permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, se ficarei e continuarei com todos vós, para o proveito vosso e para a alegria de vossa fé, a fim de que por mim, pela minha volta, entre vós aumente a vossa glória em Cristo Jesus. O que Paulo quer nos dizer é que nossa vida esteja voltada de fato em Cristo. E que nossa caminhada aqui na terra não seja uma caminhada vã, seja uma caminhada em busca de mostrar aos outros a palavra do Senhor. Mesmo que muitas das vezes nossa vida não condiga com aquilo que falamos, que pregamos. É por isso que eu quero que você olhe não para mim, mas para a palavra, porque eu pregando a palavra, nem sempre seja o meu modo de vida, a perfeição. Mas Cristo é a perfeição, Cristo é a luz, Cristo é o guia. Então é para Ele que devemos olhar todos os dias. É para Ele que devemos voltar o nosso olhar, a nossa atenção. E aprender do sofrimento dele, de que o sofrimento, a morte, faz parte de nossa vida cristã. O cristão que não quer passar pelo sofrimento, que não quer passar pela morte, não quer ir para o céu. Não quer conhecer a Deus. Se não me engano, continua em Filipenses 3, né, que diz assim:
sobre o conhecimento perfeito de Cristo. Para alcançar o conhecimento perfeito de Cristo, tem que andar no caminho dele. Ser discipulado de Jesus Cristo é viver como um Cristo. E se a gente for analisar os evangelhos de fato, né, a Sagrada Escritura, e ler aos poucos, tentar entender, você percebe que Cristo não é alguém que prega a justiça social, alguém que prega justiça momentânea, mas ele fala de misericórdia, de arrependimento dos pecados. Aqui eu falo, abre base, por causa do texto da campanha da fraternidade, que tem gerado tanta polêmica, né, dentro, né, de alguns católicos. E não é, né, por não se gerar, mas eu quero dizer a você que esqueça a campanha da fraternidade, volta para o Evangelho para Cristo. Porque é uma campanha muito voltada para o politicamente correto. E Cristo não pregou política. Cristo pregou arrependimento dos pecados, busca pela misericórdia e rumo aos céus. Nossa morada não é aqui, mas lá nos céus. Eu quero voltar e pedir para vocês essa atenção, que a gente possa olhar de fato o nosso modo de vida. Se talvez isso não seja um motivo de conversão, uma caminhada, uma busca para caminhar rumo ao reino dos céus, e não aqui na terra. Pois enquanto estivermos neste corpo, pisando neste chão, passaremos por momentos difíceis. Algumas vezes iremos nos alegrar. Tem um livro chamado Imitação de Cristo, que é um livro muito bom de meditação, que quando lemos este livro, algumas partes dizem assim: filho, sua vida durante toda a terra passará por momentos difíceis. Ora você vai se alegrar, ora vai chorar, ora vai ficar em luto, ora vai passar. Que nada mais é do que uma leitura de Eclesiastes, que diz assim: para tudo nessa vida tem um tempo. E compreender esse tempo, muitas das vezes, não é muito fácil, né? Pois passa por um processo de compreensão da capacidade humana. E para passar por esse processo, a gente tem que deixar de lado todas as nossas ideias, que muitas das vezes passa longe do pensamento de Cristo. E às vezes o meu pensamento ele é um pouco torto, é um pouco desvaneado. Meus discursos são torpes. Mas quando olhamos para Cristo, e por o seu exemplo, ele é a perfeição e misericórdia. Mahatma Gandhi dizia que amo o cristianismo, mas odeio os cristãos. Mas por que citar Mahatma Gandhi? Porque de uma certa forma ele fala com uma certa propriedade que se nós cristãos praticasse o evangelho de fato de Cristo, esse mundo seria melhor. Esse mundo seria muito melhor. Por isso que eu vos convido a refletir essas palavras e tentar pôr em prática isso em nossa vida. Sei que não é fácil, passa por uns processos de ruptura. Paulo fala sobre de metanoia, que é a mudança de pensamento, né? Mudar a nossa atitude através da mudança do meu pensamento. Como devo agir, como eu devo prosseguir, como é que vai ser minha vida aqui por diante. Mas para finalizar também, Eclesiastes 3,
que diz assim: há um momento para tudo e um tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar planta, tempo de matar, tempo de curar, tempo de construir, tempo de destruir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de gemer, tempo de bailar, tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras, tempo de abraçar e tempo de se separar, tempo de se buscar, tempo de se perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Para tudo nessa vida há um tempo. Talvez esse tempo agora seja de fato para nos separar, mas para nos encontrar com Cristo. Quando Jesus queria rezar e se aproximar mais do Pai, ele ia para o Monte das Oliveiras ou ele ia para o deserto fazer sua oração. Ele não vivia no meio da comunidade dos discípulos. Talvez esse tempo nos chame a isso, ir para o deserto, para o Monte das Oliveiras, rezar, se aproximar mais de Deus da graça. Talvez esse tempo esteja mais propício para escutar mais a voz do Senhor, a viver mais o silêncio. Então aqui fica a minha mensagem, espero que você goste e que o Senhor sempre nos dê a graça e a paz de viver na sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.